Só esporte individual. Em dupla, não. Ela falou que ela não gosta de esporte coletivo, só individual. Eu falei, mas nem dupla, você gosta de esporte? Gente, doutores, vamos lá. Tema da aula agora. Arbitragem. Lei 9307 de 96, alterada pela Lei 13.129 de 2015. Definição. Instituição. Processo arbitral. Deixa eu só confirmar se é essa lei mesmo. É? Confirma se é esta que alterou, 13.129. É? Doutores, primeira aula que eu ministrei aqui nesta turma no módulo de processo civil. Lembra, Letícia, da primeira aula? Por quê? Ah, você faltou. Mas a Michelle lembra, né, Michelle? Você relembrou alguma parte hoje. É. Lá na primeira aula, eu falava com os colegas sobre o conceito de jurisdição. Qual é mesmo o conceito de jurisdição? Acabou a aula. Eu não vou falar. Já falei? Acabou a aula. Antigamente, muito antigamente. E agora, qual que é? Você estava na aula. Poxa, acabou a aula. Olha que legal, não preciso mais dar aula. Atividade do Estado, desenvolvida pelo Poder Judiciário, consistente em intervir nas relações sociais para resolver os conflitos e, assim, promover justiça e paz social. Repito, atividade do Estado, desenvolvida pelo Poder Judiciário, consistente em intervir nas relações sociais para dirimir o conflito e, consequentemente, promover justiça e paz social. Foi dito na aula passada. E eu ainda dizia que esta atividade é inerte, estática, que ela deve ser provocada e que a ferramenta processual apta a provocar esta atividade é a jurisdição. Não é isso? Não. A ação. A ação é o direito processual subjetivo que consiste em provocar a prestação jurisdicional do Estado. A petição inicial, como bem disse o colega, é a materialização do direito de ação. A petição inicial é a materialização do direito de ação.
Qual é o conceito de jurisdição? Ale, o que você está falando aqui? Qual que é? Isso. Corrija aí. Atividade do Estado desenvolvida pelo Poder Judiciário consistente em intervir nas relações sociais para resolver o conflito e assim promover justiça e paz social. Ou raiva, né? Quando se perde. Isso. Ultimamente você tem passado mais raiva, Michele, do que... Até que não. Doutores, muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero definir a arbitragem. Eu quero saber o seguinte: na arbitragem, há jurisdição? Não. Qual é o conceito de jurisdição? O arbitragem você Legal, agora eu pergunto novamente: na arbitragem há jurisdição? Você viu como mais do que decorar você tem que entender? Você não precisa decorar o conceito, você precisa entender. Jurisdição é uma atividade do Estado. Arbitragem é uma atividade privada. Não é do Estado, não tem jurisdição. Eu só não sei falar tudo aquilo que você falou, professor. O que é, então, jurisdição? Eu não sei falar tudo aquilo. Sabe? Você sabe falar, Michele. Atividade do Estado desenvolvida por quem? Poder Judiciário, consistente em fazer o quê? Para resolver os conflitos. E promover o quê? A paz social. Então você sabe. Com as suas palavras você sabe. A namorada dele também sabe, não sabe? Você tá bem de amigo, viu? Osasco. Tem muito, né? É verdade. Ou você é executado. Bom, muito bem, doutores. A arbitragem, ela nasce no Brasil em 1996. Ela é muito antiga. Mas no Brasil ela passa a valer em 96 porque há previsão legal. Até então, a arbitragem era aventura jurídica, porque não havia previsão legal. Em 96, passa-se a ter uma previsão legal sobre a arbitragem. E o que é arbitragem? É algo que se assemelha à atividade do Poder Judiciário. Por que eu digo um fenômeno que se assemelha? Porque a arbitragem, ela também tem a finalidade de resolver conflitos, de promover justiça e paz social. Ou seja, o árbitro resolve conflitos? Sim. E o juiz? Também. A diferença é que o juiz, ele é togado, funcionário público e revestido de jurisdição. O árbitro, ele é nomeado, pode atuar sozinho ou vinculado a uma câmara arbitral. Ele também decide, só que ele não tem jurisdição. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. A partir da criação da lei de arbitragem, a sociedade brasileira ganha uma ferramenta alternativa de resolver conflitos. Por quê? Quando você tem um conflito, você tem a opção de levá-lo ao Poder Judiciário ou você tem a opção de levá-lo à arbitragem. Os dois têm a função de resolvê-lo.
A diferença é que o judiciário é público, a arbitragem é privada. Não existe, por exemplo, justiça gratuita na arbitragem. A obrigação de subsidiar as pessoas que não possuem recursos financeiros é do Estado, não da arbitragem, que é particular. Professor, então eu posso definir a arbitragem como um meio alternativo de solução de conflito que atua de maneira paralela à atividade do Poder Judiciário? Sim. A arbitragem é um meio alternativo de solução de conflitos que atua de maneira paralela à atividade do Poder Judiciário. Querem anotar isso? Então anotem aí. Trata-se de meio. Trata-se de meio alternativo. Trata-se de meio alternativo de solução de conflitos. Trata-se de meio alternativo de solução de conflitos que atua de forma paralela ao Poder Judiciário. Tá chovendo, hein? Nós temos uma alternativa por conta da chuva. Considerando que muitos alunos faltaram no dia da chuva, isso significa dizer que a chuva acaba por dificultar o senhor de se molhar. Por isso que você faltou, porque você não queria se molhar. E como está chovendo nesse momento, nós podemos estender a nossa aula até às 11h30 da noite, para que o senhor também não tenha prejuízo com a água. A Michele concordou. Mais alguém? Olha, eu fico. Vocês querem apostar que eu fico aqui dando aula até 11h da noite? Quem quer apostar? Não, eu não vou apostar porque eu quero, professor. Eu não aposto. Eu fico. Na boa. Na boa. Se tiver aluno, eu fico. O porteiro vai matar a gente, mas... E o alarme? Esqueceu do alarme? Doutores, vamos voltar aqui à arbitragem. As pessoas confundem arbitragem com conciliação e mediação. Por quê? Toda vez que fala em arbitragem, você ouve assim: conciliação, mediação e arbitragem. Qual é a diferença de conciliação, mediação e arbitragem? Não sei. Na arbitragem, faz a intervenção no papel do juiz, vamos dizer assim. De certa forma, as partes dão o poder para o terceiro, o papel substituto do juiz, a tomar as decisões. Na mediação, são as partes empoderadas, fazem todo o trâmite da negociação, se eventualmente fecharem um acordo. E na conciliação, simplesmente o terceiro ajuda nessa condução e pode até mesmo sugerir algum acordo, mas ele não decide nada. Você fez curso de mediação com a Carliane? Não, eu sou conciliadora e mediadora judicial já certificada. Perfeito. Da resolução. Acabou com a minha aula. Não, perfeito sua colocação. Irretocável. Olha só. Olha só. O conciliador, ele age de maneira mais proativa,
interferindo num conflito e auxiliando as partes e até sugerindo meios harmônicos para que elas consigam visualizar uma conciliação. Até, eventualmente, acolhendo aquilo que o conciliador propõe como solução razoável para o conflito. Então veja que o conciliador ele age de uma maneira ativa. O mediador, ele apenas estreita o relacionamento das partes para que elas busquem sozinhas e sem a intervenção dele, porque ele não vai sugerir nada, ele não vai intervir, uma forma de compor o conflito. E o árbitro, ele age como um juiz. Por quê? Porque se as partes forem incapazes de solucionar o problema, o árbitro ele tem o poder de decidir. Ainda que alguém saia chateado, Michele, como você bem disse. O conciliador não decide nada e o mediador muito menos. O árbitro, ele profere sentença, igual o juiz de direito. E pode ser executada. E aí a colega, então, mandou bem. E aí talvez você concorde comigo. Dentro disso, desse conceito que nós trouxemos, conciliação, mediação e arbitragem, você vai perceber que na prática, no Brasil, não existe mediação. Desculpem, só conciliação. Por quê? Porque o juiz age de maneira incisiva para que haja o acordo, o conciliador empurra chocolate na goela das partes para que elas fiquem bem calminhas, propõe solução. Então, assim, na prática, mediador aqui é só no papel. O que você vê no fórum é conciliação. O que você vê no Sejusc é conciliação. As pessoas vão lá, o conciliador lá, fala, olha, gente, qual é o problema? Ah, é esse. Poxa, ó, flexibiliza aqui, flexibiliza ali, todo mundo vai ficar feliz. Pô, se ele está opinando, ele está intercedendo, ele está conciliando ou não está mediando? Aliás, se os senhores quiserem aprofundar esse estudo, nós teremos um curso aqui no Legale de conciliação, mediação e arbitragem. Esse curso será conduzido por mim e pela professora Carliane, que é uma das referências em formação de conciliadores e mediadores. E eu vou cuidar da parte da arbitragem desse curso. Sensacional esse curso. Se eu não me engano, ele vai ocorrer às quintas-feiras aqui no Legale. Depois pegue informações lá na secretaria. Caso de quinta? Ah, é, de terça e quinta. Então quer dizer que você não quer dar aula pra gente? Não, eu já estou aqui às terças. E às quintas eu estarei nesse curso. Doutores, vamos retomar aqui. Entenderam o que é a arbitragem? O árbitro se confunde com conciliador e mediador? O árbitro pode celebrar um acordo? Pode. Agora vamos ver se existe uma diferença entre um acordo homologado pela colega, que é conciliador e mediadora credenciada pelo tribunal, e um acordo celebrado por um árbitro. Existe diferença? Vamos ver se vocês sabem. Não necessariamente o juiz tem que homologar o acordo dela. Na prática acaba se homologando, mas não necessariamente tem que homologar. A arbitragem é sempre extra, porque ela é feita fora do judiciário. Olha que legal. Adriana, abra o Código de Processo Civil. Vá no artigo 784. Quem disse que um conciliador ou um mediador credenciados pelo tribunal precisam da homologação da decisão de um juiz para que a decisão dele tenha validade? Se eu sou conciliador e mediador credenciado pelo tribunal, eu posso homologar acordo sem intervenção do juiz de direito.
A diferença, eu vou mostrar agora. Leia aí. São títulos executivos extrajudiciais. São títulos executivos extrajudiciais, inciso 2. A escritura pública e outro documento público assinado pelo devedor. 3. Não é o 4 que você O quer? 4, pode ser o 4. O instrumento de transação referendo pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Instrumento de transação referendado por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Falou que o juiz tem que homologar? Isso é título executivo o quê? Extrajudicial. Ah, mas o conciliador fez o acordo e foi para o juiz homologar. Muda alguma coisa? Muda. Porque agora, como teve intervenção do juiz, virou judicial. Vá no 515. Ou seja, o que o conciliador e mediador decide também é título. Só que é extrajudicial. Se o juiz homologa, judicial. São títulos executivos judiciais. Acho que é o inciso 3º. A decisão homologada de autocomposição. Não, homologada não, vai com calma. A decisão homologatória de Isso. autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Isso. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. O conciliador atuou, conseguiu uma autocomposição extrajudicial, tanto é extra que se o juiz não homologar, vira título extra, foi canalizado para o juiz e ele homologou. Quando ele homologa, vira judicial. Não é isso, Adriana? Muito bem. O quê? 515.3. Agora, se o juiz não homologa, qual é o artigo? Agora vocês vão ver a diferença de um conciliador e mediador, de um juiz e de um árbitro. Eu ainda nem comecei a falar de arbitragem, perceberam? É importante você entender como funciona a arbitragem. O árbitro homologa um acordo. Pergunta, o árbitro pode homologar acordo? A decisão do árbitro que homologa o acordo é um título judicial ou extrajudicial? Quem acha que é judicial, levanta a mão. Quem acha que é extra? Quem acha que é extra? Legal, essa aula valeu muito a pena. Judicial. Se eu homologar um acordo e o juiz do João Mendes homologar um acordo, minha decisão vale tanto quanto a dele. Adriana, por favor, artigo 515, inciso 6º. 7º, professor. 7º. São títulos executivos Ó, judiciais. Preste atenção, silêncio. São títulos executivos judiciais. Inciso 1. As decisões proferidas no processo civil. Parou aí. As decisões do juiz são títulos executivos o quê? Judiciais. Inciso 7º. A sentença arbitral. Pronto. Sentença arbitral vale tanto quanto sentença de juiz. Tem o mesmo valor. Estão no mesmo artigo. Mas, professor, o senhor falou que não tem jurisdição. Pois é, tem natureza judicial por força de lei. Embora o árbitro não tenha jurisdição, ele tem poder decisório. E o que ele decide vale tanto quanto o que um juiz decide. Entenderam ou não? Agora, o juiz pode... Aí você vai entender as diferenças de um juiz para um árbitro. O que o juiz decide vira título, se transitar em julgado? E o árbitro? O que o juiz decide vira título extrajudicial ou judicial? E o árbitro? Judicial. Um juiz pode determinar uma penhora no seu patrimônio? E um árbitro? Não. Um juiz pode bloquear dinheiro da sua conta? E um árbitro? Um juiz pode arrestar seus bens? O juiz pode sequestrar seus bens? E um árbitro? Veja como o árbitro não tem jurisdição. O árbitro decide, a decisão dele tem validade jurídica igual a de um juiz de direito,
mas o árbitro não pode interceder no patrimônio para dar efetividade ao que ele decide. Ou seja, eu posso condenar e absolver. Mas, se as partes resistirem a cumprir aquilo que eu determinei, você pega o que eu determinei, vai no judiciário e executa. E o juiz vai mandar cumprir o que eu determinei. E ele vai mandar cumprir porque o que eu determinei é título extra ou é judicial? Olha aí que muito louco. Então, suponhamos, qual que é o seu nome mesmo, doutor? Eliseu e Fernando. Eliseu e Fernando estão na Câmara Arbitral que eu atuo. Eu condeno o Fernando a indenizar o Eliseu por dano material em 100 mil reais. Eu condeno. Pergunto. O Eliseu pede para o Fernando pagar os 100 mil. O Fernando fala, não vou pagar. O Eliseu pode pegar a minha sentença e ir no judiciário. Por quê? Porque eu posso condenar ele a pagar 100 mil. Posso ou não posso? Agora, eu posso interceder no patrimônio dele para efetivar a minha ordem? Não, porque eu não tenho jurisdição. Eu só tenho poder decisório. O Eliseu pega a minha sentença, vai no judiciário e faz um cumprimento de... E não é nem execução fundada em título extrajudicial, porque a minha sentença é título o quê? Judicial. E o juiz vai mandar você pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, que é o artigo 523. Entenderam isso? Legal? Agora, só para vocês entenderem ainda as questões sobre a arbitragem. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Consequentemente, os senhores já vão entender a arbitragem. No último módulo que eu fiz do meu doutorado, eu apresentei um seminário sobre arbitragem. Por quê? Porque a minha linha de pesquisa no doutorado foi no sentido de criar meios de desjurisdicionalização de problemas. O que eu quero dizer é, o judiciário está sobrecarregado. O juiz é vítima e o servidor público é vítima da precariedade do Estado. Falta de recursos, falta de infraestrutura, alta litigiosidade e a iniciativa privada tem grana para bancar tudo. A iniciativa privada tem grana para bancar tudo. Eu sou totalmente a favor de privatização. Para mim, o Estado não tem que se meter em nada, porque ele não dá conta. Eu sei que o meu discurso é contra essa bandeira de esquerda, né? Essa bandeira vermelha, de que isso não é legal. A mantermos as grandes empresas na mão do Estado, até hoje você estaria falando naquele telefone de discar. É graças à privatização que hoje você tem acesso a um aparelho de celular. É graças à privatização e à modernização que hoje você tem internet por R$ 49,90. Fibra ótica e internet só tem porque é iniciativa privada. É a concorrência que faz isso. E vou te dizer que a Petrobras só não se afundou mais porque o Eike Batista foi burro. Porque se ele tivesse feito uma boa gestão do Grupo X, por ser privado, a chance desse grupo engolir a Petrobras era muito grande. Doutores, muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem que privatizar o Poder Judiciário. Privatizar não é colocar na iniciativa privada. É estimular a arbitragem. Ela é mais eficaz, ela é melhor, ela é mais célere. E o custo dela acaba sendo menor, porque o tempo, a angústia e o desgaste da justiça são mais caros do que o valor da arbitragem. Essa é a minha opinião. E aí vão dizer assim, mas no judiciário eu tenho um juiz imparcial. Na arbitragem, o árbitro pode ser corrompido. Desculpem. Doutores, no judiciário você tem o princípio do juiz natural. Você não sabe nem quem vai julgar seu caso.
Na arbitragem, você pode até escolher o juiz. Se for de comum acordo, você pode até escolher o juiz. Eu vou te dizer que a chance de você ser vítima é muito maior no judiciário, que quem julga seu caso você não sabe nem quem é, de onde veio, quais são os princípios e como que cresceu sendo educado, do que na arbitragem, que você pode eleger quem vai te julgar. Tanto é verdade que a taxa de execução de sentença arbitral no Brasil é mínima. Vocês sabem por que a taxa de execução de sentença arbitral no Brasil é mínima? Sabem ou não? Porque quem perde, cumpre. E sabe por que quem perde, cumpre e não resiste? Sabe por quê? Porque confia no árbitro. Agora, na justiça, até quando o cara perde, ele fica esperneando, porque ele não se conforma com aquilo. Raras vezes você vê cumprimento de sentença arbitral. Raras vezes. Porque quem perde, cumpre. Muito bem, doutores. Muito bem. Vamos voltar aqui. Eu, lá no doutorado, falava sobre arbitragem. E na sala, você tem várias tribos. O que eu quero dizer é, tem lá a turminha dos advogados, aí tem a turma dos juízes, promotores, delegados, tem várias tribos numa sala de doutorado. E quando eu fazia a explanação da arbitragem, o professor observava, eu fazendo a defesa do meu seminário sobre arbitragem, os colegas acompanhando. E aí, quando eu entrei no assunto natureza jurídica da sentença arbitral, e que eu falei que ela se assemelha à sentença judicial ou à sentença proferida por um juiz de direito, teve um colega na sala que levantou a mão, e ele é juiz de direito, inconformado com a minha colocação. E ele disse o seguinte: eu não concordo com o Dr. Fábio quando ele diz que a sentença arbitral é igual à sentença judicial. Aliás, ele disse, no início da apresentação do seminário, que ele é árbitro, juiz arbitral. E ele sabe, porque conversamos, que eu sou juiz de direito. Quer dizer que a decisão dele, como árbitro, vale o tanto quanto a minha, que sou juiz? Eu sou concursado. Ele é amiguinho de alguém. Por isso que entrou na Câmara Arbitral. Eu presto concurso e sou togado. Ele, eu não sei nem onde faz a sentença. Pode ser no banquinho de plástico da piscina do condomínio dele. Aquela sentença vale tanto quanto a minha? Eu tenho a impressão que não. E aí o professor falou: Dr. Fábio, você está com a palavra para fazer as suas considerações sobre o questionamento do colega. E aí eu parei, primeiro eu pensei, né? Filha da... Bem na minha apresentação, o cara vai... Porque ele não ficou quieto, né? Depois falava, né? Aí eu comecei a pensar e falei: professor, concordo com o doutor fulano de tal, não vou falar o nome dele, concordo com ele. De fato, eu cometi um erro na minha exposição, ao equiparar a sentença arbitral com a sentença judicial. Não podemos equipará-las. Porque equiparar a sentença arbitral com a sentença judicial é desmoralizar a sentença arbitral. Porque ela não é igual, ela é melhor. E eu vou provar isto. Não com base no que eu penso ou com base no que o colega, que é juiz de direito, pensa, mas no que está na lei. Por favor, Adriana, abra o CPC aí. Eu falei com lastro no código antigo, mas com lastro no novo não vai mudar muita coisa. Abra seu código, por favor, no artigo 112. Não, primeiro o artigo 1009. 1009. Não é o 112, é o 1009.
Da sentença cabe apelação. Vejam, o Código de Processo Civil prevê que da sentença do juiz de direito cabe apelação. A lei de arbitragem, mesmo reformulada, prevê que a sentença arbitral é irrecorrível. O máximo que cabe é embargos declaratórios, que não é recurso. É só para sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material. Perfeito? Logo, o primeiro ponto de diferença. Quando ele, que é concursado, que prestou concurso e que está no gabinete e que tem uma toga, sentencia, a parte pode recorrer. Quando eu, que estou não sei aonde, talvez na piscina do meu prédio, fazendo uma sentença na mesinha de plástico, condeno, tá condenado. Não cabe recurso. Mas eu vou adiante. Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandato. Artigo 112 não, desculpa, 1012. A apelação terá efeito suspensivo? Isso. Parágrafo 1º. Não, o 112. A apelação terá efeito suspensivo. Beleza. Caput. A apelação terá efeito suspensivo. Notem que o Código de Processo estabelece como regra geral que uma vez interposta a apelação, ela suspende a sentença. Muito bem. O meu colega, que é juiz de direito, que estudou muito para o concurso público, que é togado e que tem um gabinete, profere uma sentença condenando alguém. Eu, que sou amiguinho de alguém, que fui nomeado, que estou não sei aonde, ou melhor, no banquinho de plástico da piscina do meu prédio, profiro uma sentença e também condeno alguém. Da dele cabe apelação. Da minha, você tem que cumprir porque ela é recorrível. Uma vez apelada a sentença dele, ela fica suspensa. Ou seja, se a Palmirinha colocar uma receita de bolo na apelação dela e apresentar este recurso no prazo, recolhendo o preparo, ou seja, preencher os pressupostos de processamento do recurso, porque vejam que o que suspende é a interposição da apelação e não o seu conteúdo. Logo, eu posso colocar uma receita de bolo nas razões recursais e, se eu apresentar esse recurso dentro do prazo de 15 dias com preparo devidamente recolhido, a sentença do juiz de direito está suspensa. Ou seja, a receita de bolo da Palmirinha suspende uma sentença de um juiz de direito togado, concursado e que tem gabinete. Agora, a minha sentença do banquinho de plástico é autoexecutável. E digo mais, é título executivo o quê? Judicial. Portanto, se as partes não cumprirem o que eu determinei, o colega, que é juiz de direito, deverá determinar que se cumpra o que eu mandei. Por quê? Porque é título judicial e você que vai fazer o cumprimento da sentença. Agora, talvez você nunca faça com a sua sentença o que você fará com a minha. Porque se a minha não for cumprida, você executa. A chance de você executar sua própria sentença é remotíssima, pois a apelação a suspende, o tribunal pode mudar, tem recurso especial, recurso extraordinário, e se todo mundo mantiver o que você decidiu, quando voltar para a vara você já não está mais lá. Ou seja, a chance de você cumprir o que você decidiu é mínima. A chance de você cumprir o que eu mandei é gigantesca. Logo, não podemos comparar, porque, de fato, não se pode falar que a sentença arbitral tem o mesmo valor jurídico que a sentença judicial, pois isso desmoraliza a arbitral. Como eu disse e provei pela lei, a arbitral é melhor que a judicial. Não, na hora que eu terminei,
Na hora que eu terminei essa explanação, primeiro, foi legal porque valorizou muito a minha exposição. Se ele não tivesse feito a intervenção, não teria valorizado tanto. 2, na sala tinham vários juízes, tinha um desembargador, esse desembargador muito gente boa, e todo mundo era muito gente boa. Esse cara era um cara mais mala, não conversava com ninguém e tal. Então, eu de uma maneira técnica combati o argumento dele, e para minha surpresa valorizou, porque na hora que eu terminei a explanação, os colegas aplaudiram. Inclusive os juízes, inclusive o desembargador. Menos o Beethoven. E aí, o que aconteceu? Um fato curioso. Porque eu sou muito brincalhão, vocês sabem disso. E na nossa sala, tinha um desembargador, tinha porque já acabou a turma, mas ele ainda é vivo. E ele era um cara muito sisudão, sabe aquele cara meio fechadão? E eu, como eu sempre fui muito brincalhão, eu ficava dando umas tiradas com ele. Falava, pô, você vai pagar o café, você vai morrer com todo esse dinheiro na gaveta, né? Você precisa gastar. Põe pra circular, pra girar a economia. E os caras falavam, meu, para de brincar com ele. Eu falava, não, vou brincar com ele. Batia nas costas dele. Teve um dia, porque o elevador da faculdade, é aqueles antigos, igual do tribunal, sabe? Só que não tem assessorista. Que é a cortininha. E aí eu descobri que se você fechar, mas não total, não tem um fechinho que trava? Ele não trava, né? Porque você não fechou total. E na hora que o elevador desce, você abrir, ele trava. E eu prendi esse desembargador no elevador. É verdade. Eu falei, vamos tomar um café? Ele falou, vamos. Aí ele entrou no elevador, eu fechei a cortininha. Aí ele falou, você não vai? Eu falei, daqui a pouco. Na hora que o elevador desceu, eu abri. Ficou na metade. Meu, ele falou que ia me matar. Que a minha sorte é que ele não estava armado, senão ele ia dar um tiro na minha cabeça. Enfim, esse cara virou meu amigão, esse cara. A ponto de, no intervalo, ele chegar e falar assim, vamos tomar um café que eu vou pagar o seu café. E ele falou pra mim depois, até tem 2 professores do Legale que estavam presentes, ele falou pra mim depois que ele me agradecia por eu ter feito tudo que eu fiz com ele. Por quê? Porque ele era um cara que vivia a atividade de desembargador fora do ambiente do tribunal, e que isso era muito ruim para ele. Então ele falou, eu não era desembargador no tribunal, eu era desembargador na sala, eu era desembargador na minha casa, com a minha esposa, almoçando, jantando, eu era desembargador com os meus filhos, e a vida não é isso. Então você me mostrou que a vida não é isso. E ninguém tinha coragem de fazer o que você fazia. Porque você, na verdade, quebrou uma... Como que é? Ele usou até um termo, não me lembro agora. Eu quebrei um paradigma de conduta da vida dele. E ele falou, cara, hoje eu sou uma outra pessoa. Eu saí do tribunal, eu sou o fulano de tal. Foda-se o trabalho de juiz. Ele até falou assim, foda-se. Ele falou assim mesmo. Eu falei, porra, o cara agora tá aprendendo a viver. Depois de tantos anos, né? E ele virou muito meu amigo, esse cara. E aí, quando eu tava fazendo a explanação, ele até contribuiu. Por quê? Porque ele nunca deixou de ser muito educado. Quando eu terminei, todo mundo bateu palma, e ele fez assim. Pra fazer uma pergunta, né? O cara desembargador levantando o dedinho. Não. Aí o professor falou, pois não, doutor fulano de tal. Ele falou, professor, gostaria de fazer uma colocação sobre o tema do seminário do doutor Fábio. Aí o professor falou, pois não, o senhor tá com a palavra. Ele levantou e falou assim, ele esqueceu de um detalhe. Professor, qual? Eu reformo a sentença do juiz. Ficou feio, né, meu? Eu acho que esse colega, até hoje, ele não dorme, né? Não, ficou muito feio, né? Inclusive, tem um professor aqui do Legale, vocês conhecem, o Rogério Mártir, vocês conhecem ou não? Era meu amigo de sala, doutorado. Ele falou, meu, você é demais. O que você fez ali foi... E teve outras coisas que eu fiz. Porque teve uma vez que tava tendo um debate na sala sobre criminal, que tinha um cara falando de crime lá, e aí os promotores, tinha um grupo de promotores, né, lá na sala, aí os caras falaram assim, tava eu, o Rogério e mais alguns advogados, né, aí eles falaram assim, professor, aquele grupinho lá, ó, tem mais de 3 advogados, quando tem mais de 3 advogados é o quê? Formação de quadrilha.
Aí eu levantei e falei, professor, e aquele grupinho do Ministério Público ali, o senhor sabe o que é? Ele falou, não. Eu falei, crime organizado. Mas assim, tudo brincando, né? Mas faz amizade. Mas o fato interessante desse seminário, e toda vez que eu falo da aula de arbitragem eu toco nele, por quê? Porque ele fez parte da minha linha de pesquisa, é isso que eu falei com vocês, que vocês acabam por verificar os dois universos. Então, olha só, eu ainda vou falar da arbitragem com vocês, mas olha quanta informação eu trouxe hoje. Sentença judicial é título extra ou judicial? E a sentença arbitral? Judicial. Muito bem. Cabe recurso de apelação da sentença civil? Sim. E o que o recurso faz em regra? Cabe recurso da arbitral? Não. Ela é auto o quê? Executável. Cabe um único recurso. Qual? Embargo de declaração, no mesmo prazo, de até 5 dias. Legal? A arbitral é título extra ou judicial? Doutores, isso já é muita coisa para hoje. Na próxima aula, eu vou falar com vocês como que se institui a arbitragem. E ainda como que funciona o processo arbitral. Importantíssima essa aula, porque como advogado, você precisa saber defender o seu cliente em arbitragem, ou quem sabe, se você não virar um árbitro como eu virei, você precisa conhecer o processo arbitral para não gerar nulidade. Beleza, doutores? Não faltem. Até a próxima aula.